Cloud Design, Figma AI, Paper Design, todo dia aparece uma ferramenta nova que a galera diz que vai roubar o nosso emprego como designer. Se você tá com essa dúvida por aí também, passa seu cafezinho e vamos trocar uma ideia. Acabou de lançar o Cloud Design, última ferramenta da Anthropic, focada especificamente em geração de interfaces, landing pages, e aí voltou uma galera falando de novo sobre como será o nosso futuro enquanto designers de produto e as ferramentas de IA. E aí ontem eu tava fazendo meu card e começou a live do Mano Davin, um canal que eu curto muito aqui no YouTube, recomendo que você siga. Ele fala que é o showroom do desenvolvimento, tipo um boteco de tecnologia, mas o Mano é muito da hora, ele fala para pessoas que não são desenvolvedores também, então eu recomendo muito que você siga, eu gosto muito do conteúdo dele, fica aí a dica. E aí ontem no meio da live eles começaram a falar do Cloud Design, se liga. É bom, né, cara? Cauã Henrique mandou R$ 15. A pista tá salgada para os freelance, os clientes estão usando Lovable e estão falando para copiar os resultados e ficam sugestão do demais com o IA. Ainda Já na call era. falam que a IA vai acabar com o meu emprego. Eu vou ainda dar um pior, tá? Você já testou o Cloud Code Design? O Cloud Design, não o Cloud Code, não. Rapaz, o Cloud Design é sinistro. Ele é sinistro. Porque, tipo, quando saiu daquele boom, né, cara? Ah, não sei o quê, o Figma. Alô, Nanda Design! Eu quero um depoimento seu, ô Nanda Design. Deu impacto no seu trabalho? A Nanda Design tá no chat. Caraca, mano, rapaz, aquilo é muito pica. E agora aqui com calma eu vou dizer, mano, qual que é a minha opinião sobre Cloud Design e também sobre o impacto dessas ferramentas de IA no dia a dia dos designers de produto. Primeiro sobre o Cloud Design em si. O último vídeo do canal que eu fiz foi testando o Cloud Design, minhas primeiras impressões. Acabei de abrir a ferramenta e tentei prototipar uma interface ali e eu não gostei dos resultados. Mas tem várias coisas que podem ter acontecido ali. É uma ferramenta do Labs, da Anthropic, então super nova, eles estão lançando coisas que ainda não estão super bem refinadas. Eu testei uma interface não muito convencional, então talvez se eu tivesse feito um app financeiro, um CRM, alguma coisa que tenha mais dados para IA ter sido treinado com boas práticas, possivelmente meu resultado fosse melhor. Eu gosto sempre de pensar que a melhor ferramenta de IA hoje vai ser a pior ferramenta que a gente vai ter daqui a uns 6 meses. As ferramentas melhoram muito todos os dias. Então, mesmo ela não sendo a ferramenta que eu vou colocar na minha stack hoje, ela certamente vai ser muito boa muito em breve. O problema não está no Cloud Design ser bom ou ser ruim hoje. Mas qual que é a minha visão sobre o nosso papel com o avanço da tecnologia em si? Pensar design e produtos digitais na minha vida profissional acontece desde 2007. Então eu vi muita coisa. Tanto a gente mudar muito de ferramenta, então eu usei umas ferramentas que uma galera aí com certeza nunca ouviu falar. Fireworks, usava Photoshop para fazer também interfaces web, Dreamweaver. São ferramentas que a gente não vê mais hoje no mercado. Então as ferramentas mudam e tá tudo bem. Então o problema não tá nem ali. Só que o nosso papel enquanto designers de produto, principalmente depois que a gente começou a construir design systems, tem sido cada vez menos a interface em si. Eu não tomo mais decisões no meu dia a dia se o botão vai ser azul, vermelho, se ele vai estar na esquerda, na direita, porque hoje essas decisões de construção da tela em si, o design system já responde e a quantidade enorme de produtos digitais que já existem também já responde. A gente consegue fazer um benchmark, entender boas práticas e consumir essas boas práticas que outros aplicativos têm feito. E o nosso design system também já toma uma série de decisões que a gente não precisa ficar pensando no dia a dia. Então, se o Cloud Design faz ou não uma boa interface, não deveria impactar nem o meu trabalho, nem o seu trabalho, porque fazer a interface é 2% do que a gente faz realmente no dia a dia. Então, hoje o trabalho mesmo de um design de produto não é fazer interface, é tomar boas decisões. Por mais clichê que isso seja, o nosso impacto mesmo, onde o designer vai provar valor para o negócio, é quando ele toma boas ou más decisões. E aí ontem, ainda durante a live, teve um colega que trouxe um pensamento que aí para mim sim tá o tema que a gente tem que discutir sobre IA e o nosso modelo de trabalho hoje como designer. Se liga. Vou te falar, essa brincadeira aí de design e IA ainda tá muito confusa, assim, pelo menos na área do design, sacou? É mesmo? Porque tem alguns negacionistas que dizem sobre, mas não resolve o problema do usuário, enfim, e ao mesmo tempo tem um outro lado que fala assim, pô, resolve, é só fazer uma boa escrita. Então, quando a gente começa a olhar, tudo é uma base relacionada a jornadas bem desenhadas.
Então, quando você faz um desenho de uma boa jornada, independente se vai ser um designer, pessoa ou uma IA, vai sair um bom trabalho de visual, fraga. Perfeito. É a mesma coisa do desenvolvimento. No desenvolvimento, se tiver um bom planejamento, uma boa escrita de teste e por aí vai Boa vai spec sair um bom código também. e sai. E sai, cara. Eu não tô aqui pra negar, sai. E aí aqui tá um treino legal que a gente pode discutir. Durante muito tempo da minha carreira, eu acreditei que o nosso papel, nossa função enquanto designers era entender e resolver bem os problemas dos usuários. Eu ainda acredito nisso, mas eu vou trazer uma talvez polêmica aqui. Porque resolver problema de usuário ainda é um lugar subjetivo. A gente pode discutir aqui se a Uber resolveu o problema de mobilidade urbana ou se ela causou outros problemas, talvez da dependência do modelo de negócio, se realmente andar de Uber é tão bom hoje como foi antes, no início da Uber. Então, se a gente resolve bem ou mal, é difícil de elaborar, metrificar, e eu não sei se o nosso papel enquanto designer deveria estar sendo nesse lugar de se eu sei resolver bem um problema. É uma meta que a gente tem no nosso dia a dia. Eu trabalho buscando resolver problema dos usuários, seja o usuário final do produto, seja o problema do negócio, da empresa, seja o problema das equipes internas do produto. A gente trabalha buscando formas criativas, tecnológicas de resolver esses problemas, só que eu não consigo metrificar isso hoje porque eu só sei se essa decisão foi boa ou ruim no médio e no longo prazo. E como que eu olho hoje se esse designer ele é uma boa pessoa naquela posição ou se uma IA vai fazer melhor o trabalho dela hoje? Eu não penso se eu estou tomando uma boa decisão da jornada do usuário hoje, mas na minha capacidade de explicar o porquê que eu tomei essa decisão no médio e no longo prazo. E aí, para não ficar confuso, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu tô lendo esse livro aqui, Nudge. Ele fala sobre gatilhos mentais para tomada de decisão. E aí ele cita muito um livro do Don Norman, que eu confesso para você que eu não li. E é um livro, assim, base do design, que é o design do dia a dia. E aí, depois da, sei lá, quinta vez que ele tava citando esse livro, eu, caramba, na verdade eu preciso ler esse livro. Abri a Amazon para comprar o design do dia a dia enquanto eu tava lendo esse livro. E aí, quando eu pesquisei o livro, apareceu pra mim, comprado em abril de 2026. Porque eu já comprei o livro, ele tá aqui, ó. Pra eu ler, porque já devia ter acontecido isso, eu já devia ter visto várias citações do livro aqui, lembrado de comprar, comprei, só que os livros que eu não li ainda, em geral eu deixo na sala, eu leio na sala. Livros que eu não li, que eu quero ler, o que eu tô lendo, ficam lá na sala, aqui ficam, em geral, mais livros que eu já li. Então, como eu deixei aqui, acho que eu deixei pra fazer cenário, acabei esquecendo que eu já tinha comprado. Eu deixei de fazer uma compra por uma feature que eles colocaram aqui. E agora eu vou assumir um monte de coisa que eu não sei se é verdade, mas só pra fazer sentido a história que eu desenhei na minha cabeça. Sou designer da Amazon. E aí eu decidi colocar esse lembrete de quando a pessoa já comprou. Aí 2 anos depois, estamos em abril de 2028, o time de negócio chega e fala: gente, precisamos remover esse aviso de quando foi comprado, porque as pessoas que são impactadas com ele têm reduzido a conversão no checkout. Elas não colocam o item no carrinho, então a gente precisa remover. Qual que é o meu papel enquanto designer? Saber explicar por que eu tomei a decisão de colocar esse aviso. E aí eu vou chutar aqui que eu decidi colocar porque na época a gente estava investigando como melhorar o NPS, satisfação das pessoas com o produto da Amazon no geral, e um dos grandes ofensores era o fato de que as pessoas, por ser muito fácil de comprar na Amazon, elas compravam coisas que elas já tinham e aí se frustravam, devolver não é tão simples, às vezes elas nem queriam devolver. Então a gente pensou numa forma de ajudar as pessoas a não terem essa frustração pós-compra, melhorou bastante o nosso NPS, e o NPS acabou impactando no valor que essas pessoas gastavam com a Amazon ao longo do tempo. Então pode ser que eu não comprei o livro hoje, porque eu vi esse alerta, mas eu passo a confiar mais na marca da Amazon e passo a comprar mais ao longo do tempo com a Amazon. Então eu, como designer, daqui a 2 anos, quando o time de negócio resolver tirar essa tag, eu preciso conseguir explicar por que eu decidi colocar esse alerta hoje. Tomar a decisão no dia sobre colocar essa tag, um bom modelo já faria hoje. Se eu estivesse trocando uma ideia com o Cloud Code, falando sobre o problema de negócio, sobre os dados que eu tenho, sobre quais são os ofensores hoje, por exemplo, do NPS, possivelmente o Cloud Code ia chegar em uma das hipóteses de testar um alerta desse, para evitar a frustração pós-compra. Então, tomar a decisão de colocar a tag, eu acredito fortemente que uma IA conseguiria. Onde eu acho que uma IA não consegue tomar o nosso espaço de mercado.
em sustentar essa decisão ao longo do tempo. Então, assim como a gente não toma mais muitas decisões de interface hoje, cada dia que passa a gente vai tomar menos decisões de negócio, se a gente souber colocar no modelo os dados, quais são as hipóteses de negócio, se a gente conseguir explicar o problema de negócio, o problema do usuário. Tomar a decisão hoje, uma IA já faz muito bem. Então, se o Cloud Design fizer interfaces incríveis amanhã, e se o Cloud Code ou qualquer outro modelo tomar decisões incríveis sobre design, sobre produto, sobre tecnologia amanhã, o nosso papel vai continuar sendo justificar e explicar no longo prazo por que a gente foi tomando essas decisões, e não só isso, e consumindo outras informações para entender se aquela decisão que eu tomei no passado ainda faz sentido hoje. Pode ser que amanhã o NPS volte a cair e a gente descubra que o problema é a frustração em ver esse alerta. Porque aí eu me sinto mal por querer comprar uma coisa que eu já comprei, enfim, não sei. É a partir do momento que eu tenho outras informações, eu tomo outra decisão. Então eu vejo um futuro muito próximo, onde agentes de IA vão construir os produtos mais incríveis do mundo, e um futuro próximo também, onde a gente nem vai estar fazendo mais tanta interface, a tela nem vai ser o lugar final do usuário, ele vai conversar com a gente, vai pedir já o McDonald's, vai pedir uma corrida, talvez a gente pare até de falar sobre telas e fale sobre a experiência como um todo. Cada dia vai ser menos sobre a interface, sobre o que a gente está construindo em si. Os agentes de IA vão ser muito melhores e mais rápidos em fazer as coisas, e o nosso maior trabalho, o nosso maior impacto vai estar em saber se a decisão que eles estão tomando, o caminho que eles estão indo, é o melhor para o que a gente sabe hoje, e sustentar essas decisões no médio e no longo prazo, entendendo se a gente está no caminho certo ou se está na hora de mudar de ideia. E aí, você concorda comigo? Discorda de mim? A gente vai perder nosso emprego? No futuro não vão ter mais designers? Vai ser só inteligência artificial? O designer vai mudar de papel? O designer tem que codar no futuro? Desenvolvedores vão virar designers? Me conta como que você está imaginando o futuro do design e me segue aqui para a gente continuar trocando uma ideia sobre design de produto e inteligência artificial no nosso dia a dia. Até a próxima.